Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria estarmos juntos novamente. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, centro espírita aqui da cidade de Olambra, cidade das Flores, e como todos os domingos, nós temos o nosso encontro espiritual. Abrimos os nossos lares, convidamos Jesus e realizamos o nosso Evangelho no Lar. Sempre aos domingos, às 20 horas, e faltam apenas 4 minutinhos para as 20 horas, então nós vamos cumprimentando os amigos que vão chegando, os amigos encarnados, os amigos desencarnados, os benfeitores espirituais da nossa casa espírita, mas cumprimentamos também aqueles que vão nos assistir depois através dos nossos canais do Facebook, do YouTube, do Instagram, do Telegram. Então, um abraço muito carinhoso para o nosso amigo José Roberto Araújo, Mariana Fosati, sejam bem-vindos, a nossa querida Rita, seja muito bem-vinda, Rita, e todos esses amigos tão queridos que sempre se reúnem conosco, juntos, criando essa grande rede de esperança, de fraternidade, a importância de realizarmos o Evangelho no Lar. E nós lembramos a vocês que estão chegando agora e aqueles que vão nos assistir depois, coloque o seu copinho, a sua garrafinha de água. Ao final, ela será magnetizada. Ao final, nós vamos receber também o passe magnético espiritual, aplicado pelos benfeitores amigos. E nós vamos lembrando a vocês, coloque o seu copinho, a sua garrafinha de água. Mesmo aqueles que vão nos assistir depois, também façam com a mesma fé, como se presenciais estivessem, porque os benfeitores, em nome do Cristo, em nome do Pai, para eles não tem tempo. Presente, passado e futuro não é contado. Então, quem assistir amanhã, daqui uma semana, daqui um ano, não importa. Abra os seus corações com a mesma fé, com essa mesma vontade de receber os benefícios e, com certeza, vocês serão atendidos. Boa noite, Sueli Reis, seja muito bem-vinda. Maria Dolores Robles Romero, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. E nós vamos lembrando a importância do Evangelho no Lar. Para vocês que estão conosco e que já sempre acompanham, já sabem, mas é sempre bom nós frisarmos a importância do Evangelho no Lar. Muitos de nós que nos professamos espíritas não realizamos o Evangelho. O Evangelho não é um ritual, o Evangelho não é uma colocação assim, eu tenho que fazer o Evangelho porque aí eu estou quites com Deus. Não é isso. Mas quando nós nos unimos em torno do nosso lar, com os nossos familiares, ou mesmo isoladamente, fazemos o Evangelho, nós estamos beneficiando tanto os nossos lares, quanto também todos aqueles que se encontram à nossa volta. Aos nossos vizinhos, nossos amigos, essas vibrações, elas vão se expandindo por todo o nosso planeta. André Luiz, o Espírito, André Luiz, já nos ensinava com relação à importância do Evangelho no lar. Não é mesmo, Roberto? É correto. Eu gostaria também de esclarecer a todos vocês aí, que valeu para mim também em muitos momentos na vida, a gente aceitar aquilo que nós não podemos mudar. Sabemos que as dores, elas serão nossas companhias muito frequentes, e nós também recorreremos, tanto quanto for preciso, aos mecanismos da prece, às preces intercessórias, seja a favor de terceiros, ou direto, seja a favor de nós mesmos. Mas, se acaso não lograrmos a cura do corpo, ou seja, as dores físicas, e até as mazelas morais, porque nós também escorregaremos, nós cairemos, mas teremos que ter a determinação, a lucidez de levantar e de continuar. As dores domésticas, as dores físicas,
as dores dos afetos, né, as ingratidões, e também nós crescemos nesse processo. É o de crescer amadurecendo, tolerando, perdoando e evoluindo. Esse é o nosso processo. Com certeza. E nós estamos já no nosso horário, 20 horas. Para aqueles que desejarem acompanhar junto conosco, nós estamos no capítulo 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa de meu pai. E hoje nós vamos ver um subitem, que é destinação da terra, causas das misérias humanas. Veja, é um tema importantíssimo que Kardec nos traz. Destinação da terra, causas das misérias humanas. E esse subitem aqui do capítulo 3, ele se encontra no item 6. No item 6, no item 7, e vamos até o item 6 e o item 7. Então, amigos, cumprimentando também o nosso amigo Geraldo Rodrigues, seja muito bem-vindo, Geraldo. Nós vamos iniciar o nosso evangelho abrindo uma mensagem aqui do livro Vinha de Luz. Abrimos na mensagem 73 do livro Vinha de Luz, através do benfeitor Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. A mensagem 73, ela tem o título Falatórios. É uma passagem de uma carta de Paulo escrevendo ao Timóteo, a segunda carta que Paulo escreve ao amigo Timóteo, capítulo 2, versículos 16. E olha que ele ensina ao amigo: mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Paulo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 16. Emmanuel dá o título a essa mensagem de Paulo, Falatórios. E ele traz o seguinte comentário: poucas expressões da vida social ou doméstica são tão perigosas quanto o falatório desvairado, que oferece vasto lugar aos monstros do crime. A atividade religiosa e científica ha descoberto numerosos fatores de desequilíbrio no mundo, colaborando eficazmente por extinguir-lhes os focos essenciais. Quanto se há trabalhado, louvavelmente, no combate ao álcool e à sífilis. Ninguém lhes contesta a influência destruidora. Arruinam coletividades, estragam a saúde, deprimem o caráter. Não nos esqueçamos, porém, do falatório maligno que sempre forma em derredor imensa família de elementos enfermiços ou alvitantes. A feição de vermes letais que proliferam no silêncio e operam nas sombras. Raros meditam nisto. Não será, porventura, o verbo desregrado o pai da calúnia, da maledicência, do mexerico, da leviandade, da perturbação? Deus criou a palavra. O homem engendrou o falatório. A palavra digna infunde consolação e vida. A murmuração perniciosa propicia a morte. Amigos, vejam a profundidade do que Emmanuel vem falando com relação ao falatório. Prossegue o benfeitor. A palavra digna infunde consolação e vida. A murmuração perniciosa propicia a morte. Quantos inimigos da paz do homem se aproveitam do vozerio insensato para cumprirem criminosos desejos? Se o álcool embriaga os viciosos,
aniquilando-lhes as energias, que dizer da língua transviada do bem, que destrói vigorosas sementeiras de felicidade e sabedoria, amor e paz? Se há educadores preocupados com a intromissão da sífilis, por que a indiferença alusiva aos desvarios da conversação? Em toda parte, a palavra é índice de nossa posição evolutiva, indispensável aprimorá-la, iluminá-la e enobrecê-la. Desprezar as sagradas possibilidades do Verbo, quando a mensagem de Jesus já está brilhando em torno de nós, constitui ruinoso relaxamento de nossa vida diante de Deus e da própria consciência. Eu vou repetir esse parágrafo. Desprezar as sagradas possibilidades do Verbo, quando a mensagem de Jesus já está brilhando em torno de nós, constitui ruinoso relaxamento de nossa vida diante de Deus e da própria consciência. Cada frase do discípulo do Evangelho deve ter lugar digno e adequado. Falatório é desperdício, e quando assim não seja, não passa de escura corrente de venenos psíquicos, ameaçando espíritos valorosos e comunidades inteiras. A mensagem do livro Vinha de Luz, a mensagem 73, falatórios. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Paulo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 16. O livro Vinha de Luz foi publicado em 1952, há 71 anos atrás, mas continua atualíssimo. Nós vamos repetir o último parágrafo. Falatório é desperdício, e quando assim não seja, não passa de escura corrente de venenos psíquicos, ameaçando espíritos valorosos e comunidades inteiras. Amigos, vamos orar. Agradecer ao Senhor da vida a oportunidade de estarmos aqui encarnados, buscando nosso aprimoramento moral e espiritual. E quando nos reunimos em torno da mensagem do Cristo, buscando compreender o seu evangelho de amor, nós só podemos agradecer, dando início a mais esse encontro espiritual e pedindo a presença de Jesus em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Queridos amigos, aproveitando, antes de darmos continuidade, mandando um abraço também para a Ana Eliane, para a Niva de Ziaduque, para a nossa querida Tassimara, minha xará, Leila, a Suzy também, Giovanoni, quem mais? Ali está no sobrenome, não consegui compreender bem. Mas sejam todos muito bem-vindos, recebam o nosso carinho, o nosso abraço fraterno, lembrando a vocês que ainda não colocaram o seu copinho, a sua garrafinha de água, coloque, ao final ela será magnetizada, e o Roberto vai iniciar o nosso Evangelho no Lar, dando continuidade ao capítulo 3. Muito obrigado, Leila. Boa noite, amigos e amigas queridos. Então, aqui nos encontramos mais uma vez, nunca é demais lembrar, sobre a direção, a égide do Cristo, nosso Mestre Jesus, e que situa também junto a cada um de nós, lá os seus enviados, seus mensageiros. Nós estamos, então, só para esclarecer, a Leila já falou, mas vamos repetir, no capítulo 3
do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título Há muitas moradas na casa do meu Pai. E só por si já é um título provocativo, né? Eu acredito que muitas pessoas ficaram se questionando ao ler o Evangelho sobre esse capítulo 3 e por que esse título, né? Mas nós vimos também que na semana anterior e nas outras, nós tratamos das diferentes categorias de mundos habitados. E ali podemos identificar em que categoria nós nos inserimos. Nós, por ora, terráqueos, né? Habitantes desta escola, matriculados nessa escola. E hoje, no item 6 e seguintes, vamos ver qual a destinação da Terra e as causas das misérias humanas. Eu até pegaria um gancho na página de abertura, quando o título é falatório, e que a gente diz correntemente é fofoca, né? Então, quantas causas nós temos e a fofoca está entre elas, o falatório, no falar da versão paulina. E aí Kardec, lá no item 6, já começa dizendo-nos: muitos se admiram de que na Terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza. E daí concluem que a espécie humana, bem triste coisa é. Eu até sublinhei essa última frase, bem triste coisa é. Porque realmente, quando nós perdemos a nossa humanidade e nós nos deixamos levar de roldão pelos mexericos, fofocas, falatórios, e alimentamos tanto tipo de maldade e as paixões grosseiras, nós, então, nos situamos na condição de coisas, e não mais de pessoas, não mais de espírito, fadado à perfeição, eternos, não, mas imortais, sim. Então, essa bem triste coisa é. Porque, do ponto de vista, nós já tratamos disso lá atrás, né, quando fizemos a introdução, o ponto de vista. Nós, então, quando nos colocamos nessa condição, nesse ponto de vista, vamos assim chamar, muito limitado, nós não conseguiremos abranger a harmonia do conjunto. Vendo só um ângulo do quadro, não podemos testemunhar da harmonia que reside em toda a sua plenitude. Então é preciso que a gente coloque lupas, sempre o Espiritismo nos dá. Os Espíritos, né? Porque nós sabemos que o Espiritismo é a doutrina dos Espíritos. É interessante esse subtítulo sobre a destinação, destino da Terra. Qual é o destino da Terra? A gente quer saber sempre o nosso destino, né? Qual é o meu destino? Pessoas vão numa cartomante, vão fazer o mapa astral, vão fazer o mapa, enfim, para saber, né, qual é o meu destino. E, lógico, muitos também querem saber, mas afinal, o planeta, qual é o destino do planeta, qual é o destino de quem está aqui? E outros querem mais ainda, querem entender por que as misérias humanas, quais as causas das misérias humanas. Afinal de contas, será que Deus estava de mau humor quando criou o planeta Terra, quando criou os espíritos que aqui estão habitando, tanto encarnados quanto desencarnados, para terem tantas misérias, tantas dores, tantas aflições e guerras e paixões, como diz Kardec, paixões grosseiras, tanta maldade, tantas misérias, tantas enfermidades. Quando a gente vê, às vezes, determinadas matérias mostrando cada enfermidade, uma mais complicada do que a outra, bebezinhos que já nascem com doenças assim tão que a gente nem imagina que pudesse ter, às vezes ainda no útero materno já passam por processos de cirurgia, e já é um grande avanço, porque antigamente não havia essa possibilidade. Eu tive, inclusive, uma colega de trabalho que ela, enquanto grávida,
A filhinha foi submetida a uma cirurgia, ainda no ventre da mãe. E a gente quer entender, mas não é possível. Deus devia estar de muito mau humor, porque criar um planeta com tantas dores, qual a causa? E aí o Kardec vai falar sobre isso. Então, é um tema muito interessante para que a gente pense, né? E a partir do que ele disser, a gente fala, então o motivo é esse, então o que é que eu preciso fazer para mudar? Então, Roberto, fique à vontade para continuar. Muito obrigado, Leila, a contribuição sempre muito bem-vinda. E quando nós falamos também em misérias, nós não vamos deixar passar aquelas recordações, os registros da atualidade, que dão conta, como a Leila colocou, do surgimento de novas enfermidades. E aí a gente fica a se questionar, mas não são tão novas? Porque em outros tempos já existiam? Sim, muitas sim, mas não todas. O Hilário Silva, que é o espírito benfeitor, colaborando com o Chico na sua mediunidade fabulosa, esclarece que muitas novas enfermidades surgiriam em função das misérias que não estão presentes agora, mas cujas causas são remotas. Então, elas se manifestarão agora, mas a misericórdia divina é fantástica. Então, ao lado de tanta miséria, de tantas doenças, tantos diagnósticos complicados, Deus coloca a ciência e aqueles missionários da ciência que vão estar passo a passo, ombro a ombro, com aqueles que somos nós, que estamos carregando as falhas, as faltas de outros tempos em que não trabalhamos direitinho. Mas ainda prosseguindo, Kardec diz assim, referindo-se àquele juízo, né, que é essa admiração que muitos têm, não, porque na Terra tem tanto isso. Então ele diz assim, provém esse juízo do acanhado ponto de vista em que se colocam os que o emitem e que eles dão uma falsa ideia do conjunto. Falamos disso ainda nesse momento, né? Então, só reiterando aqui. E aí ele continua dizendo, deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Então, isso traz também uma contribuição no entendimento do processo maior, quando nós falamos assim, mas olha, a Terra é realmente um planeta miserável, porque não tem ninguém que preste. Mas olha, de novo, esse juízo que ele é acanhado em função do nosso ponto de vista, porque é muito interessante observar que nós somos, antes de tudo, o resultado das consequências do que ontem nós fizemos. Mas sabemos que também sofremos as influências mesológicas, ou seja, a influência do meio. Então, o meio, muitas vezes, abafa as nossas mais altas aspirações, os nossos mais altos sentimentos, e como que é provocar-nos a que nós nos mostremos tais quais somos. Eis aí a tarefa que cabe ao espírita. Não fazer coro com aqueles que dizem que está tudo ruim, a terra não tem jeito, está pior. Mas eu me lembro, e eu era meninote ainda, que estava tudo perdido, não tinha jeito. Mas será que não mudou nada de lá para cá? E muitos que não vivenciaram aqueles momentos a que eu me referi, então eles continuam repetindo, é o mesmo bordão. Mas esqueceram-se de Kardec, esqueceram da contribuição que os espíritos enviados pelo Mestre Jesus nos trouxe para que nós não andássemos em trevas. Então, essa consideração também guarda um entendimento, uma coerência, quando Kardec diz que na Terra existe apenas uma pequena fração da humanidade. Vimos antes Destinação da Terra, né? Porque quando Kardec, ou melhor, ele vem refletindo
quando a pessoa se coloca a humanidade, não tem jeito, a humanidade está perdida, mas ele vai mais adiante. Quando ele começa a fazer essa reflexão, ele coloca aqui a certeza de que não existe vida somente no planeta Terra. Porque se nós acreditássemos somente em vida no planeta Terra, que somente existiria a espécie humana no planeta Terra, aí até seria válido a pessoa dizer, mas essa humanidade aqui não avança, não caminha. Mas não, nós espíritas, nós temos essa visão ampliada. Não existe a espécie humana só no planeta Terra. Nesse planeta que é menos do que o tamanho de uma cabecinha de alfinete em relação a todo o universo. Então, agora, se a pessoa está fechada, né, dentro do seu quadradinho, diz, não, só existe vida no planeta Terra porque eu nunca vi nenhum ser de outro planeta. Aí essa reflexão de Kardec já não cabe. Mas prossiga, Roberta. Então, existe aí, Leila, uma coisa chamada epistemologia. A epistemologia consiste basicamente em que, quando nós somos defrontados por uma informação que nos traz uma novidade, que nós tenhamos a sobriedade, para não dizer palavras mais apropriadas, mas já é suficiente. Então, que tenhamos a sobriedade, a honestidade de encarar essa nova informação, buscar-lhe os fundamentos e daí estabelecermos o nosso juízo. Para não ficarmos nisso que Kardec chamou lá de juízo acanhado, né? Com aquele ponto de vista idem, limitado também. E aí, na sequência, ainda diz assim, com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão, que povoa os inúmeros orbes do universo. Então, seres dotados de razão. Aí somos o quê? Categorizados na humanidade terrena, os Homo sapiens. Então, já dotados de razão. Mas eles povoam não somente a Terra, mas inúmeros. Kardec ele teve o cuidado de dizer todos os orbes, mas ele diz os inúmeros orbes. Logo, há aqueles que não são habitados, não por esses chamados seres dotados de razão. Há certamente nesses outros orbes, onde não existe a presença da espécie humana, espíritos, ou melhor, espécies vivas, vegetais, animais, que serão os pródromos das futuras migrações planetárias para ali se manifestar a espécie humana. E completa dizendo assim, ora, que é a população da Terra em face da população total desses mundos? Muito menos que a de uma aldeia, em confronto com a de um grande império. Então, necessidade temos, sim, de reflexionarmos sobre essas informações, que não foram absolutamente, repito e insisto nisso, não foram cunhados, não foram criados por Kardec. Foram os espíritos que nos revelaram. E aí, para concluir, o item 6, ele nos coloca mais essa pílula aqui. A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante, desde que se leve em conta a destinação da Terra e a natureza dos que a habitam. Porque quando se fala na situação material, nós vemos muita tecnologia, mas e a moral que está ao lado dessa tecnologia? E quantos fazendo extremamente mau uso dela? Então, o que nos dá uma ideia de que na Terra, e nós, então, ao prosperarmos, ao transformarmos a Terra, e nós nos transformaremos juntos, cumprir a determinação do Cristo, tá? Para que sejamos perfeitos, como perfeitos é o nosso Pai. Queridos amigos, nós vamos encerrando. A semana que vem nós vamos dar continuidade ainda a esse
título Destinação da Terra, Causa das Misérias Humanas, com o item 7 do capítulo 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, nesse momento, nós convidamos todos vocês a colocar o seu copinho, a sua garrafinha de água. Ao final, ela será magnetizada e nós vamos preparando o nosso ambiente para fazermos agora a nossa prece final, nosso encerramento final, aproveitando para lembrar, antes de fazermos a nossa prece, que amanhã é a nossa palestra semanal. Toda segunda-feira nós temos a nossa palestra semanal, às 20 horas, pelo Facebook, pelo Instagram, e na terça-feira nós temos o nosso estudo do Evangelho, que é um estudo que serve também como uma preparação para a reunião de vibração e irradiação, que é uma reunião de tratamento. Então, amigos, nós vamos agora iniciando a nossa prece, cumprimentando antes a nossa querida Cleia Santos, seja bem-vinda, Cleia, Flávio Svensson, a Vera Lúcia Soares, e todos esses amigos tão queridos, aqueles que ainda não colocaram o seu copinho, a sua garrafinha de água, providenciem, e aqueles que estão necessitando mais de receber, nesse momento, abra os seus corações com muita fé, com muita confiança, com muita esperança, mantenham-se em sintonia, mas os que sentem que têm condições de doar, vamos agora fazer uma grande rede de doação, doarmos os nossos melhores pensamentos e sentimentos em benefício de outros que agora precisam mais do que nós. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos neste momento criar essa conexão com o Pai. Vamos visualizar o nosso planeta Terra se iluminando, a paz se fazendo presente, as sombras se dissipando. E vamos, com muita fé, com muita confiança, rogar a Jesus, o nosso governador espiritual. Senhor Jesus, mensageiro da esperança, ainda somos tão crianças necessitadas de luz. Nossa terra é a escola abençoada, é a bendita estrada que ao mais alto nos conduz. Suplicamos de vossa eterna bondade o celestial amparo para nos livrar do mal. Senhor, cuida das nossas vidas. Ainda somos espíritos endividados, imperfeitos. Quantas mazelas, quantos equívocos nós já cometemos ao longo das eras. Mas agora, Senhor, estamos buscando a Ti e nós te rogamos, dá-nos a força, a coragem, a fé, para que possamos trabalhar sempre em benefício da nossa reforma íntima, para sermos seres íntegros, integrais, como nos ensina a benfeitora Joana de Ângeles, o homem integral, corpo, mente e espírito, em pleno equilíbrio, em plena harmonia. Mas para isso cabe a cada um de nós buscarmos a nossa mudança. Não podemos delegar a outro. Cada um constrói o seu próprio destino. E nessa noite, quando nos reunimos em Teu nome, nós te pedimos a força para que possamos continuar firmes no trabalho do bem, buscando transformar o nosso planeta através dos nossos gestos, das nossas palavras, das nossas atitudes, das nossas ações. Sejamos nós, Senhor, e não outro. Sejamos nós aquele que, ao chegar num determinado ambiente, fazemos a mudança positiva, levando o nosso abraço, o nosso sorriso,
a nossa vibração de amor. E neste momento, unida a todos esses emissários divinos, nós visualizamos o nosso planeta se iluminando. Todas as nações se unindo, se pacificando. O sentimento de fraternidade se manifesta, de tolerância, de respeito, de perdão. Adentramos nos lares, pacificamos, harmonizamos as famílias, percorremos os leitos dos hospitais, as UTIs, as instituições coletivas, as ruas, e onde houver um irmão enfermo, conflitado, sofredor, as nossas vibrações, como gotículas de amor, unidas aos emissários do bem, vão transformando, vão acalmando, vão modificando, vão pacificando. E com muita confiança, agora, nós vamos oferecendo do nosso magnetismo, para junto com cada benfeitor amigo, magnetizarmos as águas que foram colocadas para esse propósito e magnetizarmos tudo que for possível magnetizar. As alimentações, as medicações, o soro, o oxigênio, as aparelhagens cirúrgicas, os instrumentos hospitalares. Nós vamos vibrando, nós vamos oferecendo as nossas vibrações e nós vamos confiando, porque tu, Senhor, confias em nós. Tu dissestes, tudo que eu faço, vós também podeis fazer e muito mais. E neste momento nós deixamos os nossos corações se expandindo com vibrações de muito amor, de muita paz. E enquanto os emissários divinos dão continuidade a esse trabalho, nós agora dirigimos os nossos pensamentos aos nossos lares, dirigindo as nossas súplicas aos benfeitores amigos, para que eles possam acolher os nossos pedidos em benefício dos nossos lares, familiares, entes queridos, companheiros de jornada, ambientes de trabalho, ambientes de estudos. Confiemos no amor de Jesus. Enquanto os benfeitores vão acolhendo as nossas súplicas e vão atuando em benefício de cada um que nos veio ao pensamento, nós vamos agora nos colocar em posição de receber. Receber o passe magnético espiritual, essa energia de cura que nos será oferecida pelos benfeitores amigos. Abramos agora os nossos corações, sentindo uma chuva de pétalas perfumadas e curativas, sendo derramadas sobre o alto da nossa cabeça. Suavemente, essa energia de cura percorre todo o nosso ser, célula a célula, molécula a molécula. Mas essa energia se expande mais ainda, além do corpo,
criando em torno de nós uma redoma de proteção, de saúde, de paz. Aproveitemos este momento para louvar, agradecer e, se desejar, realizarmos os nossos pedidos. Graças vos damos, Senhor, por tudo que recebemos, com gratidão ao Senhor da vida, com gratidão aos nossos benfeitores amigos, com gratidão a Jesus. Nós vamos encerrando mais esse encontro espiritual, rogando a Jesus que nos auxilie, que nos conduza sempre pelo caminho do bem, do amor e da caridade. Que possamos estar reunidos novamente no próximo domingo, participando desse encontro espiritual. E neste momento, nós convidamos a todos suavemente, vamos abrindo os nossos olhos, vamos nos situando novamente no ambiente onde nos encontramos, desejando que a doce paz de Jesus permaneça no lar e no coração de cada um de vocês. Muita paz. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Queridos amigos, depois de tudo que recebemos neste momento, tenho a certeza, porque os benfeitores acolheram os pedidos de cada um. Nós só podemos agradecer, nos despedindo, desejando uma semana de muitas bênçãos, de muita proteção, convidando todos vocês amanhã, 20 horas, pelo Facebook, pelo Instagram, a nossa palestra semanal e terça-feira, o nosso estudo do Evangelho. Paz a todos e tenham uma ótima noite, finalzinho de domingo. E aí também formulando meus votos para que essa semana seja, como habitualmente o fazemos, plena de realizações e, sobretudo, de exercício desta fé, deste conhecimento e da caridade preconizada pelo nosso Mestre Jesus, aqui entre nós. E com esses votos, fica aí nosso convite também para que estejamos juntos no próximo domingo, neste mesmo horário. Até lá.